recebê-los. A gente vai falar um pouquinho sobre essa placa oclusal mista, que é uma estratégia de controle do bruxismo para populações de baixa renda, certo? Mas eu quero falar um pouquinho de bruxismo antes para vocês, certo? Só me apresentando, eu sou lá de Florianópolis, hoje eu dou aula numa escola privada, eu fui professor de universidade em 300 anos, né? Hoje eu estou lá, sou o tiozão, no meio dos jovens, né? É legal porque você está no meio de jovens, você tem que correr atrás loucamente, porque eles sabem muito. Então eu sempre usei essa estratégia. Se eu estou confortável num lugar, já eu tenho que sair e ir num lugar me deixar, né? Então, para acompanhar essa organizada, a gente tem que correr atrás. Mas vamos lá. Bruxismo. Né? Eu sou de uma época, não sei o grau de conhecimento de vocês a respeito do bruxismo, eu sou de uma época que bruxismo era uma doença. A definição começava, é uma desordem, é um distúrbio, e hoje não é mais. Por quê que hoje não é mais? Porque a ciência, os estudos evoluíram. Evoluíram em que sentido? Hoje a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono, certo? A pessoa tem apneia, à noite está lá, falta ar, está morrendo, o sistema nervoso percebe, manda a mandíbula se movimentar, para quê? Para melhorar a via aérea e o cara não morrer. Mandíbula se mexendo à noite, como é que é o nome disso? É bruxismo. Então, só que eu estou falando de um bruxismo benéfico. Mesma coisa refluxo. Se eu tenho refluxo à noite, está queimando tudo, o sistema percebe, manda a mandíbula se movimentar para ativar a glândula salivar e diminui o fluxo. Mandíbula se mexendo à noite, bruxismo. Então, à medida que a ciência, a gente conheceu mais o bruxismo, a gente começou a tirar o termo desordem, distúrbio, da definição de bruxismo. Outra coisa que é, entre aspas, recente, o bruxismo da vigília. Na minha época não se falava. E hoje é o grande vilão da odontologia. Na minha época, bruxismo era sinônimo de plaquinha. E a gente começou a ver que a gente faz a placa no paciente e o paciente continua quebrando o dente. Continua lascando, tendo retração de gengiva, tendo problemas articulares e musculares. Então, o bruxismo não ocorre só durante a noite, quando a gente usa a placa. Então, o bruxismo da vigília caiu na odontologia recentemente e mudou a própria definição de bruxismo. Então, o bruxismo, gente, não é mais uma doença, uma desordem, né? O consenso, vários profissionais se reuniram e hoje a definição de bruxismo começa com movimentos mandibulares. Não se fala doença, não se fala distúrbio. Vocês seguem o Clopro? Sou eu. Tá? As pessoas acham que vão ver um jovenzinho, né? Porque é retardado que faz essas coisas lá. Mas eu estou brincando porque esses são posts que eu coloco lá nessa rede social com o objetivo de dar uma agitada, mas sem passar algum recado. Tá? Então, o bruxismo da vigília, ele caiu na odontologia em 2012, caiu na ciência em 2012, quando a Academia Americana de Sono separou o bruxismo em bruxismo do sono e bruxismo da vigília. A partir daí, a gente tem que separar. Você precisa saber, no teu paciente, o teu paciente tem o quê? Bruxismo do sono ou bruxismo da vigília? A estratégia de controle é diferente. Certo? Outra coisa que vem lá de trás dos dogmas do passado, que ainda permanecem hoje, é maloclusão causa bruxismo. Eu aprendi assim. Porque a ciência, na época, nos ensinava assim, que a gente fazia ajuste oclusal e tratava o bruxismo. Hoje, isso é um absurdo. A origem do bruxismo é central. Nada que você fizer no sistema nervoso periférico, a boca está no sistema nervoso periférico. Vai atuar na etiologia do bruxismo. Certo? Eu sou professor de oclusão, eu adoraria falar ajuste a guia pelos caninos que o bruxismo acaba. Isso não tem ciência, isso não tem evidência científica. Eu adoraria falar a oclusão ideal controla o bruxismo, não trata o bruxismo. Porque a etiologia do bruxismo é central. Então, falando de oclusão, hoje não cabe falar que o ajuste oclusal trata o bruxismo. A restituição da guia pelos caninos trata o bruxismo.
certo? Então, a oclusão ideal não é páreo para o bruxismo, gente. Isso vocês devem ver diariamente na clínica de vocês. Pessoas, tudo bem, pessoas com oclusão ideal com problemas seríssimos. Geralmente, esses problemas são da sobrecarga. E vocês veem também pessoas com maloclusões funcionando super bem. Então, se eu hoje pudesse classificar, lançar uma nova classificação das maloclusões, para mim seria oclusão ideal, qualquer oclusão sem sobrecarga. Eu estou falando aqui, estou viajando, tá? E maloclusão, para mim, qualquer maloclusão, inclusive a ideal, com sobrecarga. Porque se você tem uma oclusão perfeita e tem buchinho de apertamento, você vai ter problemas também. Certo? Por isso que eu vivo brincando sempre lá. Tão importante quanto a oclusão ideal é como ela é utilizada. Só que isso é um avanço da ciência. Só que o que a gente vê nas redes sociais? Tratamentos os mais loucos possíveis. Compre a plaquinha X que trata o bruxismo, aplique toxina, trata o bruxismo, terapias todas. Então eu acho assim, a gente tem que ter um cuidado científico com essas técnicas milagrosas que aparecem por aí. Hoje eu respondo assim para quem me pergunta, o que você acha da técnica tal? Eu falei, pega o nome da técnica tal, coloca no PubMed e vê o que aparece. Pronto. O cara ainda não tem nada. Eu falei, não preciso dizer nada. Tem 2 estudos, legal, uma coisa promissora. Hoje eu não faria na boca do meu paciente. Então a gente tem que ter o cuidado, gente, de ter uma visão científica do controle do bruxismo. Certo? Por exemplo, toxina, hoje, não trata bruxismo. Esses posts são da época do Facebook. Não sei se é uma rede que tinha no passado, não sei se vocês conhecem. São antigos esses posts, certo? Eu apanhei muito por causa deles. Mas hoje, acompanhando, por exemplo, Jean de la Torre, que é um peruano que mais estuda toxina do mundo, isso aqui ainda está atual. Todos esses, eu poderia falar 4 horas para vocês de toxina e bruxismo. Isso é um resumaço. Toxina versus placa. Hoje, ainda não tem o papel. O próprio Jean fala, a toxina está evoluindo muito, vem coisas novas por aí, mas hoje, para pacientes que não estão lá internados no hospital com problema neurológico, eu não aplico a toxina para bruxismo. Tá? Mas isso seria motivo de várias outras horas de conversa. Então, o bruxismo em vigília, gente, o que é o bruxismo em vigília? São 4 manifestações. Dente encostado. Dente encostado é bruxismo? É. Por quê? Porque dente encostado não é funcional. Vocês se tocaram que vocês são dentistas, e como dentistas vocês tratam de um sistema músculo-esquelético, e qualquer sistema músculo-esquelético do corpo exige boas posturas. O fisiatra não manda você ficar retão. O dentista tem que ensinar o paciente que o dente não encosta nunca, ou raramente no final da deglutição, com uma força ridícula. Então o contato dental funcional, quando existe, se existe, ele é ridículo, é um resvalo, incapaz de provocar problema. O problema é quem mantém o dente encostado. Então, dente encostado é o primeiro. Pior do que dente encostado é quem encosta e aperta. Pior que quem encosta e aperta é quem encosta, aperta e range. E o quarto é o bracing. Bracing é você não está com os dentes encostados, mas está travado. E o bracing parece ser o que mais tem relação com dor e DTM. Não é nem o dente encostado. Esse artigo aqui do Manfredini com uma brasileira saiu semana passada. A gente está na pré-história do estudo do bruxismo, da vigília, gente. Tá? Mas são os dados que a gente tem. Certo? São os dados que a gente tem. A prova que o bruxismo da vigília é importante, a prova do aumento do bruxismo da vigília está no consultório de vocês. O que aconteceu na pandemia? Aumentou ou diminuiu o número de dentes lascados, quebrados, desconfortos musculares e articulares? Não foi? A pandemia é uma prova que o sobreuso da oclusão é o grande vilão da odontologia. Porque esses pacientes que apareceram no consultório de vocês durante ou depois da pandemia, eles tinham a mesma oclusão antes da pandemia.
Então, se ele tinha um contato prematuro antes, o contato prematuro continua lá. O que houve de diferença antes e depois? Foi o contato prematuro que apareceu, a RC ficou de NH? Não. O sobreuso da oclusão apareceu, que é o grande vilão da odontologia. E o sobreuso é o bruxismo, tanto da vigília quanto do sono. Então, quando eu venho falar de estratégias públicas para controle de bruxismo, eu sou obrigado a falar do bruxismo da vigília, que é o grande vilão, e a tendência é que seja o maior vilão cada vez mais dentro da odontologia. Por quê? Por que o bruxismo e vigília apareceu na pandemia? Porque as causas do bruxismo e vigília são mais claras do que as causas do bruxismo do sono, que são ansiedade, estresse e concentração. Isso é muito claro cientificamente. E a ansiedade, estresse e concentração que aumentou na pandemia, esses fatores não vão aumentando de geração após geração? Mudou. A vida mudou, gente. O mundo mudou. A minha geração, da geração de vocês, que já nasceram com dispositivos, vocês são constantemente bombardeados por informações o tempo inteiro. A vida exige mais de vocês do que na minha época. Eu sou pai velho, agora que tenho um filho adolescente, eu acompanho o dia a dia deles. É uma loucura, já desde pequeno. Certo? Então, a ansiedade veio no pacote das novas gerações. E no pacote veio o bruxismo da vigília. E isso aqui tem volta? Vocês acham que as gerações que estão vindo aí vão ser mais light? Não. Cada vez a tendência é piorar em termos de alta conexão. Hoje a gente vai começar a vestir computador. A gente já tem o relógio, mas já tem a tecnologia do óculos. Você está aqui de óculos, você pode estar vendo uma palestra, metade da tua tela é o teu WhatsApp. Então a gente vai ficar cada vez mais ligado e teremos cada vez mais bruxismo da vigília. O que nós temos hoje? Hoje nós temos novas drogas, né? Hoje a vida de vocês altamente... Todo mundo quer ser produtivo. A moda é ser produtivo. Eu trabalho 22 horas por dia e ainda malho e ainda leio 50 livros e tenho a barriga trincada. Então, para fazer isso, a galera hoje começa a tomar... Primeiro, não estou aqui falando mal de uma medicação que é altamente tecnológica e é perfeita para quem tem o diagnóstico de TDAH, que é essa medicação. Só que essa medicação está sendo usada para foco. Eu tenho que terminar meu doutorado. Tomo isso. Eu preciso passar no concurso. Tomo isso. Agora a Anvisa liberou para emagrecimento. Tomo Venvanse para emagrecimento. E agora eu descobri que a galera está usando na balada. Porque diz que Venvanse com uma vodka dá uma loucura. Eu não experimentei ainda, mas qualquer hora aí vou experimentar para ver qual é. Então, isso tem aumentado também. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o bruxismo da vigília vai aumentar ou vai diminuir? Só vai aumentar. Isso aqui provoca um bruxismo da vigília absurdo, gente. Absurdo. E cada vez mais tem gente que toma isso. Eu tenho dado essas aulas, esses cursos por aí, em pós-graduação, eu chego lá, o cara, eu tomo. Não, eu tomo, não, eu tenho que ter, o meu próximo doutorado é final do ano, se eu não tomar isso, eu não... Então está todo mundo tomando, certo? Como que consegue, porque é um baita de uma tarja preta, eu não sei. Mas isso repercute absurdamente no bruxismo da vigília e cada vez mais tem pessoas com essa medicação e as que estão vindo aí nos nossos consultórios. E daí ele toma essa medicação para ficar ligado, daí chega à noite e ele não desliga. Daí ele toma um para dormir. E essa interação? O cara toma um para dormir, um para ficar felizão, um para ir para balada, um para ficar focado, e daí a culpa é o contato prematuro. A culpa é a RC que é diferente do NH. Não tem nada a ver, gente. Certo? Então, o que temos hoje de estratégia para controle do bruxismo da vigília? Primeiro, disparado. Eu preciso sair por aí feito um retardado, #desencosta os dentes. As pessoas precisam saber que a postura correta dos dentes
tem uma camadinha de ar entre eles. E a população não sabe. Isso é papel da odontologia. E se esses problemas estão aumentando do grau que eu estou mostrando para vocês, a gente tem que encarar isso igual você encara ensinar a passar fio dental ou escovar o dente. Porque esse problema hoje é maior até do que o problema de escovar dente. Porque escovar dente se aprende na escolinha. Ninguém aprende que o dente é encostado. Então, primeiro passo, sempre conscientização. Então, esses projetos que eu tenho esse projeto chamado Placa Social, que eu tenho circulado aí no Brasil, não é só fazer a placa que eu vou falar agora para vocês, mas é também conscientizar a população de sair. A gente faz parceria com a prefeitura, a gente vai no semáforo, a gente para a rua, a gente vai nas empresas, distribuímos flyers, as pulseirinhas, os adesivos. Conscientização da população em geral, não só do paciente. As pessoas precisam saber que a postura dela é errada. Isso é prevenção. E para mim isso aí extrapola até o consultório odontológico. Por isso que essas políticas públicas são legais. A gente tem que espalhar isso para a maior quantidade de pessoas possível. O quanto antes a pessoa parar de encostar o dente, é melhor para ela. Certo? Mas então lá, primeiro, conscientizar. Agora pensem comigo, o cara aperta os dentes há 20 anos. Você fala para ele, ó, não pode encostar, ele vai parar? Então qual é a segunda estratégia? A gente importou da medicina, da psicologia, as famosas estratégias ecológicas momentâneas. Não tem nada a ver com o verde ecológico. São estratégias que interferem na rotina do paciente. São lembretes, adesivos, os apps, as fitinhas que a gente está estudando agora, certo? São estratégias as mais loucas e populares possíveis, com qual objetivo? O cara ser lembrado o tempo inteiro da má postura dele. Certo? Então, os adesivos eu tenho personalizado, conforme a galera que aparece no consultório, um jovem, um idoso, certo? Os aplicativos, o Desencoste tem 10 anos. Eu lancei o Desencoste no Congresso Catarinense em 2012. O Blux App, que é o que está sendo estudado no mundo inteiro, e hoje tem muita gente querendo dar um detox de dispositivos, né? Então hoje a gente está com um grupo estudando as fitinhas, porque as fitinhas são tá o tempo inteiro ali. Então aquele cara, o rádio, que não consegue, às vezes o cara não quer amarrar a fitinha, o cara é um executivo, amarra na bolsa, amarra. Então é mais uma estratégia que a gente tem, depois eu vou dar uma para vocês, para controle do bruxismo da vigília, certo? Só que nós temos um problema a partir daí. Então no meu consultório, o paciente chega, eu faço a lavagem cerebral a respeito do bruxismo da vigília, do sono, óbvio. Dou as estratégias e ele vai marcar o retorno do consultório só quando tiver a resposta para me dar. Pode ser uma semana, pode ser 2, pode ser um mês. Se passou um mês, ele chega e fala assim, eu não consigo parar de encostar o dente, eu tenho aí o terceiro grupo, que é o cara que é conscientizado, não parou. O louco dos adesivos, dos apps, não parou. E ele chega no consultório, eu brinco que ele joga a toalha. Ele chega no consultório e fala assim, eu não consigo. O que eu tenho feito? Chega o paciente, você chegou no consultório, você falou para mim que não consegue. Eu olho no olho e falo assim, você está me dizendo que você não controla a tua musculatura controlável? Vocês concordam que isso é meio pesado? Mas é uma porta de entrada que eu tenho para falar para o paciente que a causa não está na odontologia. Se eu falei para ele que ela tem uma má postura, ensinei as estratégias para ela parar com essa má postura e ela não consegue, opa, esse paciente eu tenho que separar. Se esse paciente chegou no meu consultório fazer 72 facetas no fluxo digital sem preparo, já não é um cara que eu vou fazer. Esse cara eu tenho que puxar. Então esse cara eu começo a reavaliar os fatores etiológicos. Eu começo a questionar ele sobre ansiedade, sobre estresse, ou se está numa fase de alta concentração. A grande maioria desse grupo, eu acho que é um grupo que... Sempre que eu falar eu acho, é porque não tem estudo. Tá? Mas eu estou lendo bastante sobre isso. Né? Eu acho que esse grupo está aumentando. E se esse grupo é o grupo da ansiedade
e do estresse, gente, às vezes esse cara tem problemas muito mais graves do que ele veio no teu consultório procurar. Ele veio no teu consultório porque o dente quebrou, o dente lascou. E você fez essa lavagem cerebral, ele voltou no consultório, assumiu que não tem controle. Uma das hipóteses, a principal, é que a ansiedade dele esteja fora do que a gente considera uma ansiedade normal. E esse cara precisa procurar um profissional que trate a ansiedade. Né? Porque não é o dentista. Hoje, né? Porque não sei. Ontem eu saí daqui, tinha uma palestra de bunda ali. Daqui a pouco o dentista está tratando a ansiedade também. Mas eu acho que dentista não é que trata a ansiedade. Se o cara tem ansiedade, o cara tem que ir procurar um profissional de ansiedade. Ansiedade, controle de ansiedade é cultural, individual e pessoal. Tem gente que, acende uma lâmpada, e às vezes o dentista é o que acende, ele para. Ele vai malhar, ele vai nadar, vai pescar, ele vai, sei lá, fazer o quê? O outro não, precisa de terapia, o outro precisa de medicação. Mas às vezes é o dentista que deu alerta para ele. Certo? Então, muito importante esse novo papel da odontologia, que às vezes ele é o primeiro a enxergar problemas mais graves numa população. Certo? Eu faço aqui uma propaganda do Congresso da Sociedade Brasileira de Detenidor, onde nós vamos ter um dos maiores estudiosos de bruxismo do mundo. Esse cara é um papa para quem estuda bruxismo, a maioria dos artigos pega desse cara. Ele vai falar do Congresso, vai falar do quê? Bruxismo na vigília. Certo? Só por esse congresso, só por essa palestra, eu valeria esse congresso aqui da SBDOF. Então, resumindo, o bruxismo da vigília está aumentando. O bruxismo da vigília acho que tende a aumentar mais e a gente tem que se preocupar com ele muito mais do que o bruxismo do sono. Principalmente se for relacionado à dor e DTM, que é disparado o bruxismo mais importante. Tá? E para a gente que nós somos clínicos, se o cara tem bruxismo do sono, você faz a placa, tá tudo bem. Só que se você fez as suas tabletops, as suas lâminas, as suas resinas, vai falhar, gente. Então, o diagnóstico tem que ser prévio do bruxismo, desses tratamentos, senão você vai ter um problema com o paciente. Cada vez mais o diagnóstico desse bruxismo é importante. Mas a gente veio aqui falar da placa. Né? Falei do bruxismo. O que é essa placa mista? É uma placa mais simples para controle do bruxismo. Que tipo de placa é essa, placa mista? Bom, primeiro, né, lembrando que a gente tem que nortear a nossa prática clínica em evidência, eu procuro falar aqui o que tem de mais evidente. Quando não tem evidência, eu falo sempre, eu acho antes. Certo? Porque eu acho a opinião de especialista, a opinião de especialista está lá embaixo. Certo? Então, sobre ciência de placas, um resumo que eu tenho das placas está aqui. Hoje a gente seleciona o dispositivo interoclusal para controle do bruxismo do sono, é o nome da placa e para que ela serve. Baseado também em riscos. Certo? Por que a gente não faz mais placa parcial, na minha época, o front platô? Por quê? Porque a gente sabe que tem extrusão dentro, tem um risco, não é com todo mundo, tem um risco de extrusão, tem um risco de aumentar a pressão na articulação, tem um risco de deglutição. Tem gente que tem artigos que o cara engoliu. Por que a gente não usa placa maleável? Porque tem o risco de aumentar a atividade muscular. Aqui eu abro um parênteses para falar uma coisa de novo. Eu acho, se eu falo eu acho, o que tem? Zero evidência. Eu acho que alinhador piora o bruxismo na vigília. Eu não estou falando aqui que alinhador causa bruxismo, é bem diferente. Não estou falando que alinhador causa bruxismo da vigília. Não causa. Mas quem já tem o bruxismo e começa a usar alinhador, piora. Tem muito chão de estudo, mas eu estou colocando uma placa maleável. Agora, todo mundo colocando alinhador de tudo quanto é jeito. Contenção de plástico. Se o cara tem bruxismo na vigília, tenso. Muitos problemas vão surgir aí pela frente. Então, para que serve essa... Então, a melhor placa, baseado em ciência, avaliando riscos e benefícios, disparado é a placa estabilizadora rígida. Placa de Michigan. Certo? Placa de Michigan. A gente tem essa alternativa para quê? Para quem não pode usar a placa rígida.
Então a placa mista nunca vai substituir a rígida. Ela substitui a rígida para quem não pode pagar, por exemplo, uma placa rígida. Certo? Então a gente usa a placa mista como? Eu posso usar em reabilitação oral. Aqui eu faço 2, 3 jogos de provisórios, eu não vou fazer placa rígida. Eu vou fazer 2, 3 placas mistas, enquanto ele está com fase de temporização, está com placa temporária. Né? Os diagnósticos de DVO, a gente usa muito essas placas dentadas para definir a DVO do paciente. Esse paciente tem bruxismo, em cima das placas de DVO também vai a placa mista. Né? O paciente está fazendo ortodontia, no meio da ortodontia desenvolveu o bruxismo. Ligo para o ortodontista, falo para ele parar a mecânica, se é ortodontia com... Vocês sabem o que é brackets, jovens? É um negócio que se usava no passado, na ortodontia, tá? Estou brincando aqui. Mas eu posso fazer essa placa sem tirar os brackets. O cara usa alinhador, eu pego o último alinhador e faço uma placa mista em cima desse último alinhador. E o cara vai usar essa placa nesse período que ele está com o bruxismo do sono. E a gente consegue acompanhar porque a gente lê a placa, né? O bruxista está sempre marcando a placa. Então, também uso a placa mista como uma estratégia emergencial temporária em casos de ortodontia, certo? Essa placa mista novinha, essa placa tem no livro do Oxum. Essa placa é mega antiga, certo? Essa placa tem no primeiro livro do professor Oxum toda a técnica da placa. Nesse projeto Placa Social, a gente deu umas mudançazinhas, fizemos umas alterações nessa placa. Que alteração? Porque essa placa é o acetato e você coloca o acrílico em cima, certo? Só que eu acabei de falar mal de placa mole. Então, você coloca o acrílico, o paciente pega o dente, encosta em cima do acrílico, o acrílico está apoiado em 1 milímetro de um negócio mole. Vai mexendo, vai? Então, o que a gente faz na placa, no projeto Placa Social? A gente fura o acetato antes de capturar o acrílico. Eu furando o acetato antes de capturar o acrílico, eu tenho o acrílico em contato direto com as pontas de cúspide, deixando essa placa mais próxima da placa padrão ouro, que é a placa rígida. Certo? Com uma estratégia ridícula. A hora que a gente está asperizando, porque eu preciso asperizar o acetato para grudar melhor o acrílico, eu furo as pontas de cúspide. Com essa estratégia ridiculamente simples, eu consigo deixar a placa com um benefício muito melhor, que é o benefício da placa rígida. Certo? Essa é a mudança que a gente fez nesse projeto. Essa placa já está sendo estudada, a gente já tem alguns trabalhos sobre ela, né? O último é uma tese de doutorado, uma doutoranda acompanhou 2 anos, randomizou 2 grupos, a placa convencional e a placa mista, e a placa funciona. É uma conclusão que eu faço essa placa em especialização 200 anos, e tem gente que tem 10 anos essa placa e funciona. Quando a pessoa me pergunta quanto tempo dura uma placa mista, eu respondo com outra pergunta: quanto tempo dura uma placa convencional? Tem gente que você faz uma placa convencional e quebra em 1 mês. Então depende da intensidade do bruxismo do sono dessa pessoa. Né? Ou do gato, do cachorro que come a placa, né? Geralmente. Certo? Então como que é feita essa placa? Rapidamente. Então eu tenho um modelo. Então começa a economia aqui. Eu não preciso moldar em cima e embaixo. Não preciso do articulador, não preciso de um laboratório. Então isso faz o custo da placa lá embaixo. Molda em cima um acetato o mais simples possível. O cara da BioArt ali me chamou, vamos desenvolver. Eu falei assim, cara, eu quero o mais barato. Quando eu vou numa prefeitura lá no interior do Acre, eu vou fazer com o que tem ali. Então as estratégias que a gente tem desenvolvido é o mais barato. Então o gesso, o mais barato. O acetato, o mais barato. Tem que ser o acetato rígido de 1 milímetro, porque eu quero que tenha mais acrílico e menos acetato. Então, faço o acetato, recorto o acetato, asperizo e furo o acetato. A partir daí, eu vou definir a altura da placa. Então eu faço esse, não é um jig, né? Mas ele desprograma também. Ele tem a função de, eu estou olhando a espessura que eu quero da placa. Então eu estou olhando lá atrás, o primeiro contato, né? Qual é a espessura ideal de uma placa? Sei lá, 2 milímetros, 2,5. Por quê? Por que esse número cabalístico?
só por resistência, gente. Eu estou fazendo uma placa de um cara que tem uma força absurda à noite. Então é para a placa não quebrar. Não é assim, a placa de 1 é para DTM muscular, tá, de 2, isso não existe na ciência. A placa ela tem que ter uma espessura para não quebrar. Então, olhei lá atrás, tem lá uns 2 milímetros, eu regulo a altura nesse stopzinho. Tá? Esse stopzinho aqui, ó, pode passar, tá aqui, ó. Se quiser passando aí. Esse stopzinho regula a altura. A posição maxilomandibular, que eu vou dando uma manipulada no paciente, a hora que eu acho a RC do paciente, eu também posso depois pegar um pouquinho de acrílico e travar essa mandíbula nessa posição. Porque daí o próximo passo, que é colocar o acrílico em cima do stop, em toda a placa, isso vai para a boca, o paciente está treinado exatamente a posição que eu defini no stop. Então o stop me deu a altura, o stop me deu a relação maxilomandibular da placa. Isso vai para a boca, o paciente está ciente que é um cheiro, etc. Ele vai lá e morde. Ele mordeu, tiro imediatamente da boca e pego a tesoura e começo a desenhar a placa com a tesoura. Eu vou recortando a placa. Enquanto essa placa não começou a aquecer, ela volta para a boca. Eu vou continuando recortando, certo? A hora que ela começou a aquecer, eu tiro da boca, volto para o modelo e espero esquentar e esfriar. A hora que ela esquentou e esfriou, eu pego a lapiseira e agora marco as sedentações, a parte mais funda da dentação. É a placa ajustada. A placa já está ajustada, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha fresa e vou tirar o resto das edentações que eu não consegui tirar com a tesoura. Eu não posso, se eu apagar o lápis, eu desajustei a placa. Então a placa está pronta. Eu só tiro os excessos, né? Construo a guia, etc. Tá? Então, a importância desses contatos que é a placa pronta. Certo? O desenho da guia também, eu gosto de sempre falar da guia, porque eu vejo umas placas muito malucas por aí, com a guia travando a placa, né? Então eu lembro que a guia pelos caninos da placa, a guia ela tem que começar, ó, o toque do canino, o toque do canino. O canino tem que dar uma escorregadinha para depois começar a rampa de desoclusão. Se você faz a guia imediatamente após o contato do canino, a placa fica desconfortável, ela trava. A placa já é horrível. A melhor placa do mundo é horrível. Se você deixa essa placa travada, é mais um motivo para o paciente não curtir, não gostar da placa. Então, o desenho da placa sempre tem o contato do canino e uma areazinha que ele escorrega para depois começar a desoclusão. Isso deixa a placa mais tranquila. Então, eu ajustei o canino, certo? Deixei a placa tranquila. Então, também a gente começa a tirar o acrílico que não tem função nenhuma. Então, nesses andadas que eu tenho por aí, eu descobri uma nova função da placa, não só provisória, não só temporária, não só social, didática. Porque é a placa que dá para se fazer em 2 dias de curso. Porque essa placa a gente faz, um aluno faz no outro, na hora. Então, a pessoa, na hora que está ajustando a placa, ele está aprendendo a desenhar a placa. Porque o que eu mais vejo hoje de erros é placas, uns desenhos absurdos. Ah, eu só faço placa digital, eu sou moderno. Cara, você pega a placa, o desenho é ridículo. O cara que desenha não tem a mínima noção de placa. Então, esse desenho da placa que você treina na placa mista é o mesmo desenho da placa convencional, da placa impressa, da placa fresada, gente. Certo? O desenho é o mesmo, é o de sempre. A gente faz o acabamento e essa placa faz um benefício absurdo, né? Então, a gente tem usado essa placa nessas estratégias em parcerias com prefeituras, né? A gente chega na prefeitura, conversa com o gestor, às vezes eu converso com uma universidade perto, eu faço o meio de campo, capacito, treino essa galera, os dentistas, a prefeitura me manda os pacientes e às vezes numa tacada a gente faz 100 placas, a placa e o acompanhamento dessas placas, certo? A gente tem feito isso vários lugares por aí, já circulando bastante. Claro que sempre também junto, não só a placa,
também a conscientização do bruxismo da vigília, que é muito importante. Então a gente vai lá no interior e sai falando da placa, né, com faixas, às vezes camisetas, etc. Né? Então é um benefício absurdo que a gente tem para esses pacientes. Quando eu chego lá na prefeitura, o dentista eu capacito e o gestor eu falo que ele vai economizar dinheiro público com essa placa. Porque se ele faz lá restaurações complexas no serviço, endodontias, o paciente tem bruxismo, ele vai quebrar. Então a placa vai economizar o dinheiro público, certo? Então o discurso para o gestor é um e o discurso para o dentista é esse que eu estou passando aqui para vocês. Então eu encaro hoje esse controle do bruxismo, tanto do sono como da vigília, como prevenção. Anote isso. Grave isso. Prevenção hoje não é só escovar o dente e passar fio dental. Isso você já aprendeu na escola, no pré-primário. Isso deixou de ser um problema para a população, principalmente do nosso nível, né? Então, se a gente começa a pensar nisso também, isso só está aumentando. Certo? Então, isso para justificar o porquê que eu fico lá nas redes sociais feito um retardado com essas duas hashtags. Desencoste os dentes, para lembrar do controle do bruxismo da vigília, e sou plaqueiro, né, porque defendo o uso de placa quando? Para controle do bruxismo do sono. E a gente está começando a estudar, tá, gente? Mas, por exemplo, lembra que eu falei do terceiro grupo do bruxismo da vigília? Aquele cara que não para? Em algumas situações, a gente vai acabar tendo que indicar uma placa para esse cara. Por exemplo, o cara está estudando para um concurso, ele está 10 horas por dia na frente do computador. Ele não vai prestar atenção na fitinha, no adesivinho. Então, é uma fase do cara. Então, ele usa a placa. Mas esse cara que vai usar a placa durante o dia, o meu modo de ver, é o cara que jogou a toalha. Eu não vou... A placa foi feita para bruxismo do sono. Eu só penso em algumas estratégias para bruxismo em vigília quando ele é o cara que jogou a toalha. Então é muito importante você forçar o cara a jogar a toalha. Ele precisa entrar no jogo. Ele precisa saber que o tratamento dele vem dele. Porque o paciente ele chega no consultório, ele pagou a consulta. Geralmente ele vai no dentista, ele quer um procedimento. Né? E às vezes não, o cara... Ele chegou no teu consultório com 10 problemas, ele saiu com 11. Você concorda que é um problema para quem não sabe que o bruxismo de vigília é ruim? É um problema. Porque ele saiu dali, cara, não posso encostar o dente, já é um cara ansioso, estressado, ele saiu com mais um problema. Então eu falo para ele, muitos de vocês, eu falo para o paciente, talvez você não tenha a dor, você passe a ter agora. Porque eu tirei ele do conforto para ele, porque ele tem que parar. Ele tem que parar, senão a restauração dele vai quebrar, vai diminuir a vida útil, ele vai ter problemas articulares e musculares, etc. Então, o controle do bruxismo, o controle do sobreuso da oclusão é muito importante, porque eu acho que o sobreuso da oclusão é hoje o grande vilão da odontologia. Fica a dica, tá? Muito obrigado. Eu tenho aqui umas fitinhas para dar para vocês, eu tenho um horário aqui, né? Mas fico à disposição, eu estou lá nessas redes sociais aí, né? Aqui em São Paulo eu tenho o curso na Eco Academia, tem uma turma agora em abril, vou fazer uma propagandinha aqui, né? Eu faço uma capacitação online dessa placa em algumas prefeituras, essa capacitação são 2 noites, sendo que uma noite você faz a placa, num articulador, óbvio que está online, cada um está num lugar do Brasil. Então, à noite, você pode até fazer na tua casa, se você tiver um micromotor, senão você fica no consultório. Primeiro dia é 4 horas teóricas, segundo dia a gente faz ao vivo e a cores, uma placa ao vivo e a cores no consultório. Quem tiver interesse, me manda lá a informação no Clube Pro, lá a gente vai conversando. Quem tiver, não, eu sou prefeito, eu quero fazer... Me manda lá, eu te mando tudo que eu tenho, os estudos que eu tenho, o que você precisar, eu falo, marcamos uma reunião online, tranquilo, eu acho que isso aí, o objetivo disso é abranger a população num sentido como um todo. Obrigado pela atenção, gente.